O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, falou sobre a nova fase da comunicação do governo sob o comando de Sidônio Palmeira. Bruno Pinheiro tem mais informações. Eu gostaria de saber quais os detalhes você tem em relação a isso, Bruno. Boa noite. Oi, David. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. A quem acompanha as redes sociais de Lula já viu que muita coisa mudou nas últimas 2 semanas. Vídeos interativos com os seguidores, essa animação nas redes sociais, o que fez Lula, inclusive, receber mais seguidores na sua conta do Instagram. Essa movimentação, essa comunicação direta, inclusive com os jovens. Isso já é resultado da atividade que está sendo implementada do novo ministro Sidônio. Hoje, um pouco mais cedo, numa entrevista ao canal Gov, o ministro Márcio Macedo reconheceu a necessidade dessa mudança na comunicação do governo, entende que diversas obras e efeitos do governo não foram divulgados, não chegou a alcançar o público-alvo, na verdade, de várias melhorias. E ele também teve o entendimento que essa falta de comunicação ou até mesmo a desinformação acabou dificultando acessar nas redes sociais e avançar com essas informações, mas não quis colocar na conta do outro ministro que foi exonerado para a chegada de Sidônio. A conversa foi um pouco mais cedo e a gente vai ver agora o que disse o ministro Márcio Macedo. Vivemos um novo momento da comunicação no governo e uma virada nesse processo, que envolve todo mundo. Não tem assim, culpados do que estava acontecendo, um culpado ou um salvador da pátria. Tem um processo que deve ser construído conjuntamente, liderado pelo ministro Sidônio, que deve envolver todos esses segmentos para poder combater a desinformação. Eu estou muito esperançoso nesse processo. Eu acho que o governo percebeu a importância de agir conjuntamente nesse processo de comunicação, de dizer o que está fazendo. Entre aliados do governo, existem algumas avaliações que o governo reconheceu tarde demais, na verdade, que seria necessário melhorar ou atualizar essa comunicação que era chamado de analógica, inclusive, e que agora isso começou a agitar nas redes sociais e que Lula está no caminho certo para conseguir avançar, já com esse olhar também para as eleições em 2026. Independentemente se Lula será um candidato à reeleição ou não, isso acaba fortalecendo a imagem do governo como um todo. A expectativa é de continuar sempre com esses vídeos que acabam gerando engajamento e levando esse resultado para a sociedade. David Tarso. Tá certo, Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações. Bom, Dora, a gente viu então essa reformulação sendo feita, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da República, que inclusive pode deixar o posto, a gente trouxe a informação ainda há pouco aqui, na substituição com a Gleisi Hoffmann, né, que pode assumir aí esse cargo. Foi político também em não criticar o Pimenta, que também perdeu espaço no governo, falando sobre essa reestruturação desse Lula 2.0 agora na versão digital, deixando a analógica de lado. Qual a sua análise sobre tudo isso? Olha, é o que trouxe o Bruno, né? Tarde demais, quer dizer, antes tarde, é verdade, agora tarde. Demorou 2 anos para perceber o óbvio. Por quê? Porque o presidente Lula confiou no taco dele. Ele achou, como nos outros governos, ele fazia no gogó as coisas e dava muito certo, mas havia outras circunstâncias, a realidade era completamente outra, ele assume o 3º mandato e vai na mesma lógica. A gente viu isso, né? E a gente viu o quanto não deu certo. Então, claro que é bom para o governo acordar, mudar, reconhecer, porque persistir no erro a gente sabe o que é, né? É burrice. Então, não persistiu, muda, leva tempo, não é do dia para a noite, não tendo mais tantos seguidores, mas qual é o efeito que isso vai trazer. Pode ser que seja positivo. Agora, o que o governo, acho que quando o ministro Márcio Macedo fala na questão, ele fala, olha, percebemos, isso foi fruto da desinformação. Desinformação vem de quem? Da oposição. Ora, a oposição, ela não faz esse serviço sozinha, né? Esse serviço da queda de popularidade, que se tivesse esse poder todo, estava com a vida super ganha. E o governo reconhecendo
que está enfraquecido, que o governo não percebeu, além de não ter percebido que era preciso uma nova maneira, o presidente Lula sozinho não dá conta, é que hoje não tem mais aquela oposição gostosinha que era o PSDB. Tem uma oposição forte e aguerrida. E muito forte também nas redes sociais, né? O presidente até tentou ali, logo no início da gestão, aquele café com o presidente, tudo, promovendo algumas falas. Agora mudou a narrativa nas redes sociais, só que está trazendo bastante nostalgia, né, Kobayashi? Eu vi alguns vídeos que andam sendo publicados, a gente segue todos eles, obviamente, para acompanhar esse contexto também. E pessoas agradecendo ele pelo ProUni, agradecendo por ter conseguido estudar, enfim, está na sessão nostalgia ainda, porque as ações de agora ainda não estão surtindo efeito esperado, né? Não tem, na verdade, efeito para que possa ser divulgado, né? Não tem nenhum programa deste governo Lula 3 que tenha colado ainda. Então, o presidente vai falar de FIES, de ProUni, de Bolsa Família, que é lá de trás, de muitos outros programas, do Lula 1, Lula 2. Mas do Lula 3, a gente teve o Desenrola, por exemplo, que poderia ter sido um programa desses populares, não foi, ficou para trás, a gente nem se lembra muito desse programa. Talvez Pé de Meia, mas também não tem esse potencial todo. A isenção de imposto de renda, veja só, gente, 80% da população seria afetada, impactada positivamente para as pessoas, claro, que deixariam de pagar imposto, e nem isso foi suficiente para colar de popularidade, de positivo no governo Lula. Então ele tem um grande desafio. Ele, a equipe de comunicação, mas não só a equipe de comunicação, porque não adianta ser uma excelente equipe de comunicação se não tiver o que comunicar, e aí isso depende não só do presidente, mas de seus outros ministros, de uma sinergia que talvez não esteja acontecendo tão bem. A gente viu aquele bate-cabeça e até uma chamada de atenção do presidente Lula na última reunião ministerial, em que ele pede para concentrar as políticas no ministro da Casa Civil, aí depois o ministro da Casa Civil vai lá e dá um discurso que também, desencontrado, gerou uma repercussão negativa. Tá difícil o negócio para o presidente Lula.